Bom, pessoal, então surrealismo. Surrealismo foi uma vanguarda europeia, né? Uma das vanguardas europeias, bastante famosa, bastante conhecida, tá? Nos influencia até o dia de hoje. Vários artistas se inspiram nessa estética até os dias de hoje, né? Então vamos compreender aí um pouquinho, de forma resumida, né, o que foi esse momento da história da arte, o que foi essa vanguarda, o que que ela significou, né? Gente, o surrealismo foi uma das vanguardas europeias que surgiu em Paris no início do século XX, tá? E esse movimento, ele surgiu em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental, né? Então, o que que significa isso, né? A gente tem uma sociedade industrializada, moderna, urbana, evoluindo tecnologicamente, cientificamente, né? Capitalismo, enfim. Então foi as vanguardas de um modo geral, né? Todas elas foram uma reação a essa nova sociedade aí da primeira metade do século XX, né? Que está em constante transformação, ainda nesse período entre as duas grandes guerras, né? Então é uma sociedade ao mesmo tempo que ela está se modernizando e evoluindo, ao mesmo tempo ela está muito instável e muito insegura por causa de tudo que está acontecendo, né? Então a arte surrealista ela não foi restrita só às artes plásticas, né? Só às artes visuais, né? Ela também influenciou outras manifestações artísticas, como a escultura, literatura, teatro, cinema, certo? Pessoal, na Europa, né, nesse período aí entre guerras, né, 1918 até 1939, esse período aí entre guerras ficou conhecido como os anos loucos, tá? Então, o que que acontece? Essa incerteza que estava pairando aí sobre essa incerteza se ia ter paz, se não ia ter paz, né? Afinal, um período entre guerras é um período aí de violência, de instabilidade, de insegurança, de incerteza, né? Então, essa incerteza sobre a paz, né? Ela fez surgir um desejo na sociedade de um modo geral, mas os artistas principalmente, numa filosofia de viver o presente, né? Por quê? Porque o amanhã é incerteza, né? O amanhã você não sabe, né? Então, nesse momento aí de insatisfação, de desequilíbrio, de contradições, foram surgindo esses movimentos artísticos, né? Que são as vanguardas que a gente está estudando, e o surrealismo foi uma dessas vanguardas, né? Então, o surrealismo ele foi uma dessas correntes que teve como um precedente o dadaísmo e a pintura metafísica. Né? Então, o que foi o dadaísmo, o que foi a pintura metafísica, né? Que influenciou o surgimento desse surrealismo. Né? Bom, o dadaísmo foi também uma das vanguardas europeias, né? E o dadaísmo, ou a gente vai chamar também de Dada, foi um movimento que o lema desse movimento era a destruição também é criação. Né? Então, foi considerado um movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter fora de lógica, né? Um movimento ilógico, antirracionalista, antiestético, um movimento de protesto, certo? E era um movimento também que, na sua estética, como vocês podem ver aí na imagem, o surrealismo, o dadaísmo, ele trabalhou com ressignificação de objetos. Ou seja, você pega um objeto de uso comum, cotidiano, produzido pela indústria, e dá para ele um status de arte. Né? Para que isso? A nível de provocação, de reflexão. Né? Então, o dadaísmo ele foi esse movimento artístico espontâneo, de improvisação, de irreverência. Beleza, entendemos o que foi o dadaísmo. Né? E aí a gente tem também como uma outra grande influência do surrealismo a pintura metafísica, principalmente de um artista chamado George De Chirico, tá? Um artista italiano. Quais as características da pintura metafísica desse artista, né? Ele fazia uso de elementos figurativos, ou seja, elementos que você bate o olho e você compreende, né? Uma escultura, uma construção, uma torre. Então você compreende o que é aquele elemento. Porém, aquele elemento está inserido numa paisagem fora do comum, de ângulo incomum, de uma iluminação também fora do comum,
E esses elementos, por mais que eles são figurativos e você consegue identificá-los, eles estão inseridos ali fora do seu contexto natural, né? Então, a pintura metafísica ela traz muito essa utilização de imagens que vão te conduzir a um ambiente misterioso, enigmático, sonhador, né? Essa iluminação fora do real, essas perspectivas fora do possível, tá? Então vai ser algo meio simbólico e meio estranho. E esse tipo de pintura também vai influenciar o surrealismo, certo? Lembrando também que na pintura metafísica a gente vai ter um estilo arquitetônico e escultórico bem parecido com o renascentista, certo? Bom, entendido isso, então a gente já sabe o que estava acontecendo no mundo e a gente já sabe que o dadaísmo e a pintura metafísica foram duas grandes influências para o surgimento do surrealismo. Por quê? Porque nenhum movimento surge assim de uma hora para outra, né? Nenhum artista ele vai dormir com uma mentalidade e acordar querendo fazer outra coisa. É um processo de transição, certo? Então, já tinha ali um processo de coisas acontecendo, de estilos acontecendo, que vão desencadear no surgimento do que a gente vai chamar de surrealismo. E a gente vai ter um grande marco, né? Que é o André Breton, que era um escritor francês. Ele é ex-participante do dadaísmo, né? Em 1924, ele escreve o Manifesto Surrealista, né? E nesse manifesto, ele vai trazer para o mundo um novo modo de encarar a arte. Daí eu trouxe para vocês um trecho desse manifesto, né? Onde ele fala o seguinte, né? O que é o surrealismo? O que é o conceito do surrealismo para o André Breton? Automatismo psíquico em estado puro, mediante o qual se propõe exprimir verbalmente, por escrito, ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento. Ditado do pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. Basicamente, o que ele está querendo dizer? Que o surrealismo é o artista se deixar levar pela intuição, é se deixar levar pelo subconsciente, é não se prender a nenhum padrão. Então, a partir do momento em que o artista ele está ali para fazer o seu desenho, a sua aquarela, a sua pintura em tela, né, a sua pintura a óleo, a sua escultura, ou que seja escrever, né, um poema, uma poesia, o artista ele vai se deixar levar automaticamente, ou seja, né, ele está ligado ali no automático, pelos seus instintos irracionais. Então, não é para ter lógica, não é para fazer sentido, tá? Então, com a publicação desse manifesto surrealista, o André Breton, assim, ele inaugura oficialmente o surrealismo em 1924, certo? Então, nesse manifesto, os princípios surrealistas eles vão ser apresentados, né? Entre eles, a isenção da lógica e a adoração de uma realidade superior, que a gente vai chamar de maravilhosa. Ou seja, são seus sonhos, as suas fantasias, os seus delírios, tá? Gente, o surrealismo, ele vai propor uma valorização da fantasia e da loucura, tá? E é como eu acabei de falar, é uma reação automática. Então, não é para ter lógica, não é para fazer sentido, tá? Então, considerando isso, o artista ele vai se deixar levar pelo impulso dele, tá? Então, ele vai registrar tudo o que vier à mente, sem se preocupar com lógica ou sentido, muito menos razão, tá? Os artistas surrealistas, eles tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente deles, né? Dos sonhos como uma fonte de criação para imagens fantásticas, fantasiosas, né? Então, as artes plásticas, a literatura, né? Elas eram vistas como um meio de expressar a fusão entre os sonhos e a realidade, tá? Né? Num tipo ali de realidade absoluta, que a gente vai chamar de surrealidade, por isso o nome, né? Surreal, né? É fora da realidade lógica, compreensível, né? Outra grande influência, né, vai ser a psicanálise de Freud, né? Sigmund Freud, né, que foi um grande psicanalista, né? No século XIX, né, em 1899, ou seja, o último ano ali do século XIX, finalzinho,
o Freud ele publicou um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. E o Freud ele era um psicanalista, ele era curioso, encantado ali pela mente humana, né? Ele trabalhava muito com hipnose também. Então, ele era ali um grande estudioso da mente humana, da psicanálise. Ele queria desvendar os mistérios da mente, os mistérios dos sonhos, o subconsciente, né? Então, ele vai trazer esse termo aí para o mundo da medicina, né? Inconsciente. E o movimento surrealista, ele vai se apropriar desses conceitos, né? O próprio Freud, ele não manifestou desejo de ter o seu nome envolvido com o surrealismo, né? Inclusive, os próprios, os próprios artistas, eles chegaram a procurar o Freud para ele ser uma espécie de padrinho do movimento, e ele recusou, né? Ele não queria essa associação. Mas, né, é óbvio, né? A gente tem como um registro essa grande influência, né? Todas as descobertas e os estudos do Freud também, né? Além do dadaísmo, além da pintura metafísica, além da loucura social que estava instaurada, a psicanálise, as teorias aí do subconsciente e dos sonhos também foram grandes influenciadores do surrealismo, tá? E na pintura, pessoal, o surrealismo ele vai ter duas direções, que vai ser o surrealismo figurativo e o surrealismo abstrato, né? E por vezes algumas obras vai trazer as duas coisas misturadas. Como assim? O abstrato é aquilo que você não compreende, né? Elementos ali que você não compreende através das formas o que eles significam. E não necessariamente você tem que compreender, né? Já o figurativo ou figurativismo é aquilo que você, ao olhar para a obra, você compreende o que você está vendo. Uma casa, uma paisagem, um animal, uma pessoa, mesmo que de forma fantasiosa, distorcida, fora do comum, fragmentada, mas você compreende ali o que o artista está representando, né? Um instrumento musical, um inseto, né? Então, o surrealismo ele vai fazer essa brincadeira também do figurativo com o abstrato, né? E daí eu trouxe aqui alguns dos principais nomes. Claro que a gente tem inúmeros outros artistas, né? Não dá tempo de eu trazer todos aqui, né? Mas o Juan Miró foi um grande surrealista, né? Essa obra é o Carnaval de Arlequim, tá? Onde ele coloca aí instrumentos musicais, né? Seres aí que você não identifica se é um inseto, que bichinho que é esse, mas é o Carnaval do Arlequim. É fantasioso, não é para fazer sentido, é para ser uma alucinação, uma fantasia, tá? Salvador Dalí, que acabou se tornando um dos principais nomes do surrealismo, né? Se você pesquisar por surrealismo no Google, certeza que vai aparecer a cara do Salvador Dalí em algum momento, né? Até a própria imagem do o Salvador Dalí, ele era um cara muito excêntrico, muito diferentão, né? Inclusive na sua própria aparência, no seu visual, nas suas roupas, nos seus bigodes, né? Então ele no decorrer da carreira dele, ele fez diversas pinturas, esculturas, tá? A imagem dele, né? Assim como a imagem da Frida Kahlo, a gente já vai chegar nela, a imagem dele se tornou uma imagem pop, né? Uma imagem ali engraçada também. A gente tem até aquela série La Casa de Papel que faz uso da imagem do Dali, né? Com as máscaras. René Magritte, o René Magritte ele já fugiu um pouquinho dessa regra do automatismo inconsciente, né? Ele fazia uso de fato de elementos bem figurativos, né? Porém, em contextos ali surreais, né? Nessa tela, ele está querendo mostrar que aqui o que você está vendo não é um cachimbo de fato. É a representação de um cachimbo, né? Então ele faz aí essa brincadeira do figurativo num contexto surreal. A Frida Kahlo, né? A Frida Kahlo, a gente abre um parêntese aqui para ela, porque o André Breton, que foi o fundador do movimento, ele classificou a Frida como uma surrealista. Ao bater os olhos nas obras delas, fica óbvio para a gente que o estilo dela é sim surrealista, mas enquanto movimento artístico, ela não se considerava surrealista, né? Por quê? Porque ela dizia que ela não estava pintando sonhos ou fantasias, ela estava pintando a própria realidade dela, né? Então a Frida Kahlo, a gente ainda vai
Ainda vou fazer uma aula aqui só dela, né? A Frida Kahlo, ela colocava nas obras dela, nas pinturas dela, todo tipo de sofrimento físico e emocional que ela passou no decorrer da vida, ela retratava, né? Então, a estética dela é muito surrealista, né? Mas, enquanto envolvida ali com o movimento, ela não estava, né? Ela não se considerava, porque ela não estava pintando fantasia, sim a própria realidade, como ela mesma dizia. A imagem da Frida também se tornou uma imagem, né, um ícone pop, né? A gente vê a imagem da Frida envolvida em vários movimentos, em várias causas, peças de vestuário, assim por diante, porque se tornou uma imagem pop, certo? Ela também, né, junto com o Salvador Dalí, né, dois grandes surrealistas. Bom, e aí eu trouxe também, né, agora só artistas mulheres, né, pra gente conhecer, porque quando a gente fala de surrealismo, a gente pensa primeiramente em Salvador Dalí e Frida Kahlo. É meio que automático, é normal isso acontecer, porque eles foram figuras de muito destaque, né? Mas a gente tem também a Rosa Rolanda, né, outra grande surrealista, Remédios Varo, também outra grande surrealista, mulheres, né, que se destacaram aí no mundo das artes, né? Não são todos os livros que vão trazer essas artistas, mas eu acho que é de fundamental importância a gente conhecer, né? Por quê? Porque a partir das vanguardas europeias em diante, a gente começa a ter uma presença feminina muito forte no mundo das artes, como pintoras, escultoras, é, em artistas plásticas em geral, né? Dramaturgas, enfim. Dorothea Tanning, também uma americana, tá? Também retratando aí sonhos, fantasias, delírios. Então essa estética, né? Essa estética é muito presente. Ismael Neri, que eu trouxe em especial por ser um brasileiro, tá? O Ismael Neri, também outro parêntese para ele, porque ele também tinha uma estética muito cubista, né? Ele foi um cara aí que como vários outros artistas, né? Ele transitou de uma coisa para outra. E não necessariamente um artista ele tem que estar preso só num estilo. Quando a gente entra no século XX, pessoal, e começa a falar dessas vanguardas, a grande esmagadora maioria dos artistas, eles não foram presentes em apenas uma vanguarda. Eles foram transitando dentro de vários movimentos. Claro, sempre vai ter um movimento ali que se destaca mais, né? Como o Picasso, que se destacou no cubismo, mas participou de praticamente todas as vanguardas. O Ismael Neri, que também foi cubista, mas se destacou no surrealismo, certo? Bom, e aí eu finalizo com a Maria Vilela, brasileira, uberabense, né? Já tive o prazer de realizar um trabalho com ela, de fazer uma exposição com ela. A gente realizou uma exposição coletiva só de mulheres no ano passado, foi uma experiência muito boa. A Maria Vilela, pessoal, o trabalho dela, resumindo muito, ela é portadora da anemia falciforme, que é um tipo de anemia que costuma acontecer principalmente em pessoas negras, né? E faz com que as hemácias tenham esse formato de meia-lua, tá? Então, todo o trabalho surrealista dela é voltado para conscientização a respeito dessa doença e da importância de buscar mais condição para um tratamento mais digno, né? Então eu gosto muito da estética dela, do trabalho dela. Ela trabalha essas duas questões, né? Do feminino, da mulher negra, com, né, a doença anemia falciforme, né? Então, pessoal, resumindo, este é o surrealismo, né? Esse contexto aí da incerteza da paz, do questionamento dessa sociedade materialista, certo? Influência da psicanálise de Freud, o manifesto surrealista do André Breton, certo? Liberar a mente aí do controle da sua consciência, né? Mergulhar aí no seu subconsciente, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.